Vai lá. Fala pessoal, hoje estamos aqui para mais um podcast da Chip House. Hoje temos a honra e o prazer de receber a Luciana, proprietária da Metro Homestaging. Creio que muitos de vocês já conhecem o trabalho. Para quem não conhece, eu vou até pegar aqui a cola, porque é muito grande o currículo aqui. Então, Luciana, para quem não conhece ainda, arquiteta com pós-graduação em iluminação, possui mais de 15 anos aí no segmento de arquitetura de interiores e atualmente se dedicando aí no homestaging imobiliário, né, Luciana? Sim. Queria que você começasse o podcast falando um pouquinho aí como que foi tua trajetória até chegar aqui no dia de hoje. Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente estava combinando, né? Já fazia um tempinho e agora deu certo. É muito bom falar sobre o homestaging. O homestaging já está muito mais conhecido no mercado imobiliário do que foi quando eu comecei, né? Há 6 anos atrás. Mas sempre é bom reforçar, né? Então, o homestaging é uma técnica americana que surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 70, quando uma corretora imobiliária descobriu que se ela usasse a expertise dela em decoração, em cenografia, ela conseguia atrair mais compradores, né? Se ela usasse a decoração desses imóveis, se ela preparasse esses imóveis, ela atrairia mais compradores, mais visitas, mais compradores, né? Possíveis compradores, mais propostas, né? Então, ela compilou todo esse conhecimento dela e colocou o nome de homestaging, que significa casa, lar, cena, encenação, né? Então, encenar uma casa. A técnica se espalhou pelo mundo inteiro, né? Ele é muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos. A cada 10 imóveis americanos, 8 passam pelo homestaging, né? Antes de entrar no mercado imobiliário. Quando eu comecei, sempre me procuravam já com os imóveis encalhados, né? Agora já mudou muito, as pessoas já procuram antes de anunciar. E no Brasil ele é relativamente novo, né? Porque é uma mudança de mentalidade de mercado, né? É difícil, demora muito mais, né, para Demora um pegar. pouco mais. O mercado americano ele é uma referência, né, para o mercado brasileiro. Então, se lá deu certo, tem que seguir aqui também, né? Sim, e depois do mercado americano, ele foi também para a Europa, para a Austrália, o mundo inteiro já usufrui, não tem por que a gente não usufruir também dessa técnica, que ela é baseada em 3 pilares, né? Que é marketing, decoração e psicologia. Então, ela não é decoração de interiores, né? Onde você personaliza para você, né? De acordo com a tua necessidade. O homestaging não, a gente usufrui da decoração para atrair esses compradores. Então, tudo é pensado. Qual o quadro que eu vou colocar, em que posição que eu vou colocar, como eu vou fazer esse layout. Tudo isso é pensado. Pensado também na fotografia, né? Em que ângulo que eu vou colocar determinado objeto para a gente ter essa fotografia, para poder potencializar aí o número de visitas e, consequentemente, o número de interessados, e aí a venda rápida acontece. Que legal. E me conta como que você estava lá no ramo da arquitetura de interiores, quando você escutou, né, começou a falar do homestaging no Brasil, você falou, vou focar nisso. Como que você caiu no mercado imobiliário, assim, em questão de vendas? Olha, foi bem interessante. Eu me mudei para São Paulo uma época e eu tive uma experiência para aluguel de imóvel muito boa. E quando eu voltei para Curitiba, eu fiquei 1 ano em São Paulo, e quando eu voltei para Curitiba, eu não tive na época essa mesma experiência. Eu fui procurar principalmente imóveis antigos, por serem maiores, né, amplos, e eu fui buscar o AU, que também tem, né, muitos imóveis mais antigos, e eles eram muito mal conservados, né? E eu achava aquilo um verdadeiro absurdo, assim, né? Eu achava, mas eu sou uma consumidora, as pessoas estão colocando o quê para alugar, né? E aí me deu esse start. Como eu tinha experiência em reforma, falei, eu vou ajudar esse mercado imobiliário. Aqui tem um nicho para mim, né? Já estava pensando em fazer algo diferente, já estava querendo empreender e tal. Aí eu joguei na internet, a princípio era alugar, né? Reformar para alugar. E quando eu joguei o reformar para alugar, eu descobri o termo, homestaging. E aí fui me aprofundar, me apaixonei, li todos os livros, fiz todos os cursos. E o mais importante, hoje, com esses 6 anos, eu acumulei muita experiência. Executando homestaging, tanto em imóvel com morador, como nos imóveis vazios, né?
E não foi pouco, né? Porque só os que a gente fez foto aqui para a Metrô foi muito. Me diz uma coisa, a principal diferença, eu acho que muita gente hoje confunde a questão. Você já começou a falar sobre isso 2 vezes, né, até agora, sobre a questão de diferenciar. O pessoal até hoje não entende exatamente o que é homestay e o que é decoração. Você comentou sobre decoração, é voltado para a pessoa, explicando assim, bem para o leigo mesmo. Decoração é para quem está querendo decorar para si próprio. Exatamente. Isso. E homestaging é pensar na psicologia de venda do imóvel, é isso venda, mesmo? Exatamente. A decoração de interior, ela é voltada para personalização, né? Então, eu vou entender as necessidades desse cliente e vou projetar para as funções desse cliente, para o que ele necessita, né? E no homestaging, não. No homestaging, a palavra personalização já é uma palavra que a gente tira do vocabulário, porque é o contrário, a gente quer despersonalizar, a gente quer atrair o maior número de potenciais compradores, a gente pensa qual o público que se sentiria atraído por aquele imóvel, a gente usa muito menos elementos, né? A gente não decora a casa inteira, né? Porque senão fica inviável financeiramente, porque a gente pensa também no investimento que o cliente vai fazer para que esse investimento retorne rapidamente para esse cliente. Não, né? É muito cenográfico. Geralmente, que cenográfico, ambientes do imóvel você costuma fazer? Bom, a gente sabe quais são os ambientes mais valorizados pelos compradores, né? Então, a gente tem sala de estar, jantar, cozinha, a suíte. E aí, se tem uma área gourmet, a gente faz, se tem uma varanda, a gente também encena. Às vezes, uma vez ou outra, a gente faz um quarto de solteiro, um escritório, depende do imóvel, mas jamais o imóvel inteiro, né? Não tem porquê, né? E me diz, benefícios para quem está contratando, que no caso aqui que a gente está falando é o corretor de imóveis, a imobiliária. Quais são os benefícios, além da questão, né? Imagino eu que o imóvel com homestaging tem muito mais visualização, por ser algo mais apelativo, ter mais. Quais são os benefícios diretos para a imobiliária que contrata o homestaging, Sandra? Bom, para a imobiliária, principalmente, é um grande diferencial, né? Em primeiro lugar, porque hoje todas as imobiliárias falam X anos de tradição no mercado, departamento jurídico, né, especializado, fotografia profissional, e o que mais? Qual é o diferencial? O que mais você pode oferecer para o teu cliente? Né? Então, eu acho assim que a imobiliária, uma imobiliária, eu posso dizer, que pensa no cliente de uma maneira global, ela vai resolver todos os problemas desse cliente, né? Não simplesmente tentar vender o imóvel dele ali, né? Então, é um diferencial você poder oferecer esse serviço para o teu cliente, né? E aí existem vários, que a gente estava conversando, existem vários formatos que você pode fazer. Pode fazer uma parceria comigo de indicação e você pode ter em contrapartida a exclusividade do imóvel. Eu não fiz um imóvel de homestaging que não foi exclusivo. Porque se ele não chega exclusivo, com a minha indicação e com a conversa que eu acabo tendo com esse cliente, falando sobre a gestão exclusiva, sobre os benefícios e tal, ele acaba comprando a ideia, né? Ele entende? O quanto é investido, né? De tempo, Exatamente. Trabalho. Claro, o imóvel exclusivo, de repente, você vai ter um drone, você vai ter um vídeo, você vai ter uma landing page, você vai ter um patrocinado do Instagram. A imobiliária está investindo antecipadamente. Claro. Agora ela vai investir num imóvel que não está com a gestão exclusiva e aí ela, né, perde esse investimento. Então, a exclusividade, o homestaging, você consegue ter essa moeda de troca só com a minha indicação. Já consegue ter essa moeda de troca. Legal. Aí, outro formato que já aconteceu comigo, que uma grande maioria dos imóveis, eles às vezes precisam de um reparo, de uma reforma, né? Então, o que acontece? A imobiliária combina com o cliente investe na reforma e nos reparos, a imobiliária investe no homestaging, por exemplo, né? Que mais? Também a imobiliária pode investir 100% em reforma e homestaging e cobrar do cliente na venda.
Aí, claro, a gente tem algumas particularidades. Eu tenho até um contrato, né? Que o preço o cliente precisa aceitar o preço avaliado, né? X para cima, X para baixo. Se desistir do negócio, vai fazer o ressarcimento do que foi investido. Mas isso também já acontece. E para o corretor imobiliário, uma vez eu ouvi de um corretor imobiliário, eu venderia esse imóvel, principalmente o vazio, né? Que as pessoas não conseguem imaginar o imóvel vazio como celular, não conseguem ter uma noção de layout e de espaço. Ele falou assim, eu venderia esse imóvel, está super bem conservado, mas eu teria ele vazio, eu teria que fazer umas 20 visitas para vender. Com o homestaging, eu vendi na primeira visita em uma semana. Legal. Então, acelera o tempo do corretor fora a rapidez da comissão que ele vai colocar no bolso dele. Claro, tempo é dinheiro hoje em dia, né? Cada dia mais caro. E a gente falando de valor, esse valor, geralmente, que é investido no homestaging, ele retorna para o imóvel, dito que num potencial venda rápida, por exemplo, investir 50 mil reais, né, no imóvel, vocês conseguem embutir isso dentro do valor e ele acaba que não gasta nada com o homestaging. Exatamente, ele investe antecipadamente e ele tem o retorno desse dinheiro que ele é agregado ao valor do imóvel. Então, eu estou vendendo por 1 milhão, investi 50 mil, então 1 milhão e 50, né? Lógico, assim, basicamente falando, porque a gente sabe que é uma prática do mercado, colocar uma gordura para ter uma margem de negociação, coisa e tal. Mas o nosso objetivo é a aceleração. Só que a gente tem comprovado, tem as minhas próprias estatísticas, assim, que existe uma valorização média de 8% no valor do imóvel. Então, o cliente investe e ainda recebe uma valorização de média de 8%, né? Média então, de 8%. Exatamente. E o custo do homestaging não costuma passar de 5%, exatamente. né? Bem menos que isso, inclusive. Então, o custo do homestaging... Agora é a parte boa, só todo mundo está esperando por esse momento. O homestaging, só o homestaging, sem falar de reforma, né? Porque reforma e reparos é uma coisa, né? É o meu trabalho de arquitetura ali, e o homestaging é outra, né? Então, o imóvel está ali. Um imóvel que está bem conservado e tal, só o homestaging, ele tem um investimento em torno de 1,5% a 2,5% do valor do imóvel, né? Dependendo do valor do imóvel, eu consigo chegar até 1% do valor do imóvel. Bacana. E o cliente, ele tem um potencial, ele consegue escolher ou ele tem alguma participação no homestaging ou isso fica todo a cargo da Metro? Olha, geralmente no imóvel vazio, os clientes não querem nem chave na mão. Eles até se irritam um pouco quando eu começo. Olha, eu vou escolher esse piso. Não, confio em você. Acontece bastante. Se vira. Porque é um cliente com a mentalidade mais investidora. Ele não tem um apego emocional àquele imóvel. Então, ele confia no trabalho e tá tudo certo, né? Agora, raramente ele interfere. Raramente. Agora, o imóvel com morador, daí já é um pouquinho diferente. Aí, esse cliente... Às vezes ele vai entristecendo, porque era um imóvel muito colorido, vai ficando muito cinza e tal. Só que eu já oriento, não é mais teu imóvel, já vá fazendo as caixas aqui, já vá se organizando com a mudança, porque você vai se mudar. Homestaging dentro do imóvel, com a pessoa morando? Com a pessoa morando, né? E consegue manter? Eu já vi, né? Eu já cheguei para fazer foto e homestaging com o pessoal. Agora, como que é a dinâmica de uma pessoa morando e fazendo homestaging ao mesmo tempo? Deve dar muito problema. Não. A gente prepara psicologicamente, né? Tem que deixar claro ali no contrato o que a gente vai fazer, como que funciona. Eu dei uma consultoria para uma cliente que ela mesma tocou o homestaging, né? Eu orientei, olha, vamos fazer pintura, vamos adequar a iluminação, vamos trocar os espelhos dos banheiros e tal. Passo a relação dos meus prestadores para ela. Já com o orçamento, ela entra em contato com os meus prestadores, fecha o negócio, prepara e depois ela encena de acordo com o que eu O dia das fotos faz a encenação. Faz certinho, fica... que legal. Mas daí ele que coordena essa questão ou você tem que fazer alguma visita, assim, para ver como Depende, se ele quiser meu acompanhamento, eu posso fazer. A parte disso daí. Sim, se ele quiser o meu acompanhamento, eu posso fazer. Essa cliente não, ela quis investir na consultoria, investiu na consultoria,
que eu, assim, gravo um vídeo, eu dou uma aula sobre o imóvel dela ali, né? E mais 1 hora de uma reunião online comigo, para ela tirar todas as dúvidas e ela tocou o home staging e fez todo o trabalho de reparos e o home staging sozinha. Eu faço a listinha de compra quando eu tenho que comprar alguma coisa, mas tudo assim, visando o menor investimento possível para a maior potencialização possível, entendeu? Legal. E daí você acompanha no dia das fotos, geralmente, né? Que Posso acompanhar no dia das fotos também. E por falar em foto, né? Falar em foto, vamos conversar com quem mais agenda foto aí com a gente. Me conta como que é o dia das fotos para o home stage. Você chega mais cedo, prepara o imóvel. E eu vou falar que quando a gente chega para fazer imóvel, de vocês lá na Metro, é perfeito. O imóvel está pronto para foto e seria o nosso sonho, né, de consumo para todos os imóveis. Que chegasse e tivesse tudo alinhado. Quanto tempo você chega antes? Como você prepara o imóvel? Qual a importância das fotos para o teu trabalho? Conta um pouquinho mais sobre essa nossa junção aí de fotografia. A fotografia é super importante para o meu trabalho, porque a fotografia vai coroar o meu trabalho, é a cereja no bolo, né? Não adianta ter um imóvel que está super bacana com fotografias de péssima qualidade, né? Então eu preciso de uma boa fotografia. Digamos assim, eu termino todo o home staging no imóvel vazio, falando do imóvel vazio. Eu terminei o trabalho, fiz a montagem, na terça e quarta vai fotografar. Mesmo assim, eu chego 1 hora antes, porque eu abro todas as janelas, acendo todas as luzes, né, de abajur, troco uma ideia às vezes com o fotógrafo, né, o que ele acha, o que ele não acha, qual é a sua opinião. E aí a gente faz esse trabalho. No imóvel com o morador, eu também chego 1 hora antes, né? Dou aquela ajeitada geral do que o morador ali já deixou, mas faço, né? Dou meu toque ali e deixo claro para o morador que, além da fotografia, ele precisa estar com o imóvel exatamente encenado do jeitinho que eu deixei para o dia das visitas também. Eu oriento que ele saia de casa, deixe o corretor trabalhar sozinho para não intimidar o possível comprador, né? Se tiver animalzinho de estimação, leva para passear e deixa o corretor trabalhar. Claro. Né? Que legal. Em questão de imóveis, que tipo de imóvel que é mais comum de ser utilizado no homestay? É para todo imóvel ou tem algum tipo específico que é mais contratado? Qual é a média hoje em dia de imóveis aí? É alto padrão? Médio? O homestaging, qualquer imóvel, qualquer imóvel se beneficia do homestaging, né? Porque o homestaging é marketing imobiliário, é a mesma coisa. Qualquer imóvel se beneficia de uma boa fotografia, não é? Então é a mesma coisa. Show. Vamos falar. Então, eu fiquei até interessado para colocar num apartamento que eu estou querendo botar a venda lá. Agora, uma dúvida. Quanto tempo demora para fazer todo esse processo de homestaging? Desde o estudo, né, a fabricação dos móveis, a alocação do espaço lá, até as fotos. Quanto tempo, em média, demora todo esse processo? Em média, 1 semana, né? Porque o mobiliário eu tenho meu acervo próprio e ali eu faço a escolha, não existe um projeto, né? É só um mood board, assim, onde eu coloco o que eu vou mentalmente ali, né? Um mapinha mental ali do que eu vou usar. E em uma semana eu monto. Super rápido. É super rápido. Agora, por falar em mobília, quero te fazer uma pergunta que talvez seja engraçada ou triste. Já teve alguma situação atípica em algum imóvel de homestay? Porque eu vou te falar, quase que eu já sentei no sofazinho. Teve alguma situação atípica nesse sentido já? Visita? Então, é importante a gente comentar sobre isso porque não são todas as pessoas que sabem o que é o homestaging cenográfico, né? Então, vamos colocar primeiro a diferença dos homestagings aí. A gente tem o homestaging no imóvel com o morador, onde a gente vai usar a maioria dos itens que o morador tem, vai complementar com uma coisa ou outra, vai tirar muita coisa ali, vai organizar. Mas, assim, 90% desse homestaging é feito com o que o proprietário tem em casa, né? Já o homestaging para o imóvel vazio, não. O homestaging para o imóvel vazio, eu tenho 2 tipos de homestaging. Eu posso executar esse homestaging com o mobiliário de papelão, e daí eu sou fazenda de papelão, a cama de colchão de ar, o rack de papelão.
E também tem o homestaging mesclado, que é o que eu estou usando bastante agora, que metade do mobiliário é real, metade do mobiliário é cenográfico, né? E o homestaging com os móveis 100% reais, né? Então, assim, um imóvel acima de 1,5 milhão, eu vou executar um homestaging 100% de móveis reais, né? Aí, você perguntou se acontece. Já aconteceu do próprio cliente, vendedor, foi dar uma passada no imóvel e ele sentou na cama. E eu tenho o áudio dele falando, você vai me matar, eu sentei na cama. Machuca? Não machuca, porque o colchão é de ar e as caixas são de papelão, só estraga o material. E também já sentaram no sofá, também já aconteceu. Eu deixo uma plaquinha, né? E o corretor também é avisado, né, do trabalho e tal, mas às vezes, né, está distraído, mas não machuca. Só que daí amassa a caixa, né? Estraga o material e eu tenho que repor. Mas já aconteceu. Mas engana super bem, né? Porque tá todo forradinho. O impacto visual é o mesmo. E o investimento é bem menor. Inclusive, pequenas construtoras incorporadoras já sacaram isso. Eu acabei de fazer agora recentemente para uma construtora o decorado nesse formato. Então, ele fez um contrato de 1 ano e a gente colocou o decorado da construtora nesse formato. Porque é infinitamente um investimento menor do que um decorado padrão, digamos assim. Né? Que bacana, que bacana. E que tipo de feedback que você costuma receber atualmente aí do pessoal que finaliza após a venda? Qual que é o feedback que você mais escuta do pessoal que faz o homestaging? O feedback é o mais legal. Porque os clientes ficam super satisfeitos. Esses dias uma cliente me mandou uma mensagem, é cliente da casa do Jardim Social que a gente estava conversando nos bastidores. Ela me mandou uma mensagem assim pelo WhatsApp: estou digitando porque eu estou muito emocionada para mandar um áudio. Porque ela realmente queria muito vender o imóvel, né? A proprietária ou a proprietária? A proprietária. Mas também, os corretores também. A corretora ganhou um bolo, ganhou um dia no spa, eles ficam super encantados, assim, porque a gente sabe que a média de venda de um imóvel não é pequena, né? A gente não está falando da minoria, tá bem conservada, né? Bem organizado. A gente está falando da grande maioria dos imóveis, né? Sim. E daí eles vendem, com o homestaging é comprovado que vai muito mais rápido. Você tem alguma métrica assim, de estava parado há tanto tempo e fez o homestaging, vendeu rápido? É comprovado. Eu tenho as minhas próprias estatísticas, que elas coincidem com a estatística nacional que a gente já tem, né? Que o Marcos Araújo fez uma pesquisa. Então, assim, a média de tempo de venda de um imóvel com homestaging é de 3 meses, né? Por que isso não acontece antes? Em virtude da aceitação da avaliação, né? O cliente sempre quer colocar um pouco a mais e às vezes pesa um pouco a mão, vai sentindo o mercado, até chegar no preço de mercado. Chegou no preço de mercado, vende. Então, eu tenho imóveis que foram vendidos em 2 dias, como essa casa do Jardim Social, e imóveis que foram vendidos em 3 meses, em 2 meses, em 4 meses. Apenas um que foi vendido em 8 meses, porque ele gostou muito do trabalho e ele aumentou demais o preço. Ele falou, não, ficou super legal, não, eu acho que a gente consegue. E não é assim que funciona, né? A gente tem um preço de mercado, né? Eu costumo falar, né? Não adianta a fotografia, ela ajuda, mas ela não faz milagre sozinha. Exatamente. Se o imóvel, a mesma coisa, né? Que o homestaging ajuda, mas nada é sozinho. Então, se combinado preço com foto com homestaging, perfeito, cenário perfeito. Fotos com preço, vende. Homestaging com preço, sem foto, vende também. Agora, o que não dá é estar fora de preço, né? Tem que estar no preço. Existe uma valorização, mas não é uma valorização, às vezes, assim, gritante, né? Sim. Que é o que eu falo, a gente, às vezes, acompanha aqueles programas Irmãos à Obra, Ame ou Deixa, e nos Estados Unidos você consegue
um preço, para reformar você consegue um menor em relação ao imóvel, né? A nós ainda não, mas a gente consegue 8%, 9%. Eu tenho uma cobertura que teve uma valorização de 15%. Então, tudo depende, né, do estado de conservação do imóvel também. Claro que se o imóvel está menos conservado, um preço abaixo de mercado, e eu consigo alavancar esse imóvel, ele vai valorizar mais, né? Então, existe mais ou menos essa métrica aí, né? Mas você veja, essa casa do Jardim Social que eu dei o exemplo desse depoimento, ela estava vendendo a casa por R$200 mil a menos e ela não vendia. Nossa, 1 ano e meio por 200 mil a menos. Aí ela investiu 90 mil e vendeu por 200 mil a mais, entendeu? Então ela deixou 50 mil de presente para quem fez o homestead, não? Foi assim, a casa estava avaliada em 1.400.000. Ela queria 1.600.000, 1.600.000 como estava, não dava para pegar, ela baixou para 1.400.000. Não vendia por 1.400.000. Aí a gente investiu 90 mil entre reparos, homestaging, mão de obra, né, para deixar ela completinha. A gente investiu 90 mil e aí sim, em 2 dias, ela vendeu por 1.600.000. Legal. Mas 2 dias, assim, tô pronto, né? O imóvel tá pronto, entrou com a divulgação, 2 dias vendeu. A reforma foi mais, né? Você falou 2 semanas, uma semana. Não, a com reforma durava mais tempo, né? A reforma ali demorou acho que umas 4 semanas. Eu fiz algumas coisas lá. Geralmente rápido, não é nada assim muito demorado. 4 semanas e 1 semana de montagem de homestaging, né? Legal. E você que tem, né, muito conhecimento do mercado, deve ter muita gente conhecida que faz homestaging em outras cidades. Ele muda muito de cidade para cidade, estado para estado, as coisas que são feitas dentro do imóvel, ou é meio padrão ali, o que vocês mexem dentro do imóvel? Eu acredito que seja padrão, assim, mas a gente vai mudar um pouco a decoração, por exemplo, no Rio de Janeiro, em cidades, né, Floripa, cidades mais, né, praianas, a pegada da decoração é outra, mas é minimamente, é a mesma pegada, assim, a mesma ideia, né, o mesmo conceito. O conceito é o mesmo. Lu, qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem ao tentar fazer o homestaging sozinhos, por conta própria? Existe essa parcela de pessoas? Existe. As pessoas vão na internet, buscam algumas dicas ali, ou olham as minhas fotos e tentam copiar alguma coisa, mas assim, o homestaging, cada imóvel tem a sua personalidade, a criatividade, como que a gente vai ensinar todo o conhecimento que a gente tem de layout, de iluminação. É o meu dia a dia, né? Sim. Qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é o cliente deixar com que o gosto dele interfira, entende? Começa a ser as paredes amarelas. Ele não consegue separar, né? Então ele vai pelo gosto dele e às vezes não fica muito legal. Outra coisa também muito comum é tirar tudo. Tira tudo, limpa tudo. Não, tem que tirar tudo e joga só uma colchinha branca e tá feito o homestaging. Também não é, né? Então, esses são os erros mais comuns. Preparar profissionalmente é muito mais vantajoso. Porque não é um gasto, é um investimento que vai retornar. Olha o preço de um imóvel. Sim. Né? Quanto vai ganhar, né, com isso? Então, que nem a minha cliente, 1.600.000 à vista, né, essa cliente do Jardim Social, e ela investiu 90 mil. O que é 90 mil? Próximo de 1.600.000 em 2 dias. E ela ficou 1 ano inteiro tentando vender. Então... Sim. Bacana. Lu, e que dicas que você daria para um corretor que quer começar a praticar homestaging, quer contratar? Como que ele passa isso, a importância desse trabalho para o proprietário do imóvel? Então, eu tenho vários materiais com fotos de antes e depois. A foto do antes e depois dos trabalhos, ela vende o serviço, né?
Então, ele pode entrar em contato comigo, eu tenho esse material, eu tenho um guia, ele pode colocar o proprietário em contato com esse universo e em seguida eu entro também para ajudar nesse convencimento desse proprietário. Agora vamos ser sinceros, existem os nossos clientes e aqueles que não são nossos clientes. Eu tenho isso muito claro. Assim. E aquela pessoa que não enxerga, não quer investir, eu não vou insistir. Ela, né, fica ali. E tem as pessoas que já têm uma outra visão, já conseguem enxergar aí, né, essa preparação como um marketing que faz parte, porque é a mesma coisa, você vai vender um carro, você vai vender o carro sujo, o carro riscado, é a mesma coisa. E o imóvel é o maior bem do brasileiro, né? E o imóvel ele não vai cuidar. Então, eu acho que o antes e o depois ali bateu. De estudo, né? Até vou pedir para o editor, na hora que estiver editando o podcast, deixar um antes aqui e um depois aqui no lado direito, para ver a diferença do cru aí. Bom, eu queria agradecer pela tua presença no nosso podcast. Demorou, mas aconteceu, né? Foi muito válido as dicas que você deixou aqui para todos os corretores que estão assistindo. Eu queria que você deixasse uma palavra final aí para quem está assistindo. Deixa teu contato também, fica à vontade. Olha, eu só tenho uma frase que eu gosto muito, que é: não há uma segunda chance, uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão, né? O homestaging funciona, eu estou há 6 anos aí no mercado, tenho vários casos de sucesso aí para poder comprovar. E pratique homestaging, porque é dinheiro rápido no teu bolso, né? Então, no bolso do proprietário, todo mundo sai feliz. O proprietário sai feliz, o imobiliário sai feliz, o corretor sai feliz, eu saio feliz, cliente comprador sai feliz. A Chip House também. A Chip House sai feliz. É isso aí. Né? Legal. E daí o meu contato, eu vou deixar o meu Instagram, então, que é @metrostaging, metro com 2 T's. E também o meu site, que tem todos os casos de sucesso lá, que é Metro Arquitetura, metro também com 2 T's.com.br. Combinado. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, pessoal, obrigado para quem ficou até o final do podcast e em breve teremos mais. Um grande abraço.